Meu nome é Carlos, e o que vou contar aconteceu durante uma viagem de negócios para Petrópolis, em março de 2023. Eu trabalho como consultor de TI e frequentemente preciso viajar para atender clientes. Desta vez, minha empresa reservou um quarto no Hotel Imperial, um estabelecimento antigo que funcionava desde os anos 1940. Cheguei na quinta-feira à noite, depois de quase 6 horas de estrada desde São Paulo. O hotel era imponente, com uma arquitetura que remetia aos tempos áureos da cidade imperial. A recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos, me entregou a chave do quarto 237 com um sorriso forçado. "Primeira vez no Imperial?" perguntou ela, enquanto eu assinava a ficha de registro. "Sim, primeira vez", respondi, notando como seus olhos pareciam evitar os meus. "Bem, espero que tenha uma boa estadia. O café da manhã é servido das 6 horas às 10 horas. O elevador era daqueles antigos, com portão de ferro ornamentado. Durante a subida ao segundo andar, senti um arrepio inexplicável. O corredor estava mal iluminado, com luminárias antigas que criavam sombras dançantes nas paredes cobertas por papel de parede floral desbotado. O quarto 237 ficava no final do corredor. Quando abri a porta, fui recebido por um cheiro de mofo, misturado com algo que não conseguia identificar. Talvez flores murchas. O quarto era espaçoso, mobiliado com peças de época. Uma cama de casal com cabeceira de ferro forjado, uma poltrona de veludo vermelho desgastado, uma escrivaninha de madeira escura e um guarda-roupa imponente que ocupava quase toda a parede. Deixei minha mala sobre a cama e fui até a janela. A vista dava para o jardim interno do hotel, onde algumas árvores centenárias se moviam suavemente com a brisa noturna. Havia algo melancólico naquela cena, como se o tempo tivesse parado ali décadas atrás. Depois de um banho rápido, decidi trabalhar um pouco antes de dormir. Sentei-me à escrivaninha com meu laptop, mas logo notei que a conexão Wi-Fi era instável. Cada vez que tentava enviar um e-mail, a tela piscava e o sinal desaparecia. Pensei que fosse problema da estrutura antiga do prédio. Por volta das 23h30, comecei a ouvir passos no corredor. Passos lentos e deliberados, como se alguém estivesse caminhando de um lado para outro. Achei estranho, pois o hotel parecia quase vazio quando cheguei. Os passos pararam exatamente em frente à minha porta. Aguardei. Alguns minutos em silêncio, mas nada aconteceu. Quando me levantei para verificar pelo olho mágico, não havia ninguém no corredor. Voltei para a escrivaninha, mas os passos recomeçaram. Desta vez, eram mais rápidos, mais urgentes. E então, ouvi algo que me fez gelar. O som de chaves batendo contra metal, como se alguém estivesse tentando abrir várias fechaduras. Fui até a porta novamente e, desta vez, entreabri-la cuidadosamente. O corredor estava completamente vazio, iluminado apenas pelas luminárias fracas. Mas o som das chaves continuava, agora vindo de dentro do próprio quarto. Fechei a porta rapidamente e me encostei nela, o coração disparado. O barulho cessou imediatamente. Pensei em descer para a recepção, mas algo me dizia que seria melhor não sair do quarto naquele momento. Decidi tentar dormir, mas assim que apaguei as luzes, ouvi um rangido suave vindo do guarda-roupa. A porta estava se abrindo lentamente. Acendi o abajur ao lado da cama e vi que a porta do móvel estava entreaberta. Tinha certeza de que a havia deixado fechada. Levantei-me e fui fechá-la, mas quando coloquei a mão na maçaneta, senti que estava gelada. Não apenas fria, mas com uma temperatura que queimava de tão baixa. Fechei a porta rapidamente e voltei para a cama. O que aconteceu a seguir me assombra até hoje. Por volta das 2 da manhã, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Abri os olhos lentamente e vi uma silhueta feminina sentada na poltrona vermelha. Era uma mulher de meia idade, vestindo um vestido escuro de época.
Seus cabelos estavam penteados em um coque elegante, mas havia algo profundamente perturbador em sua aparência. Sua pele era translúcida e seus olhos pareciam buracos negros. Ela não se movia, apenas me observava com uma intensidade que me paralisou completamente. Tentei falar, mas minha voz não saía. A temperatura do quarto havia despencado e eu podia ver minha respiração formando vapor no ar. A mulher levantou-se lentamente da poltrona e começou a caminhar em minha direção. Seus pés não tocavam o chão. Ela flutuava a alguns centímetros do assoalho de madeira. Quando chegou perto da cama, ela estendeu uma mão em minha direção. Seus dedos eram longos e pálidos, com unhas escuras que pareciam garras. "Você está no meu quarto", ela disse, sua voz como um sussurro que ecoava por toda parte. "Você está dormindo na minha cama." Fechei os olhos com força, esperando que aquilo fosse apenas um pesadelo. Quando os abri novamente, ela havia desaparecido. Mas o frio continuava, e havia uma marca na poltrona. Uma depressão no veludo, como se alguém tivesse estado sentado ali por muito tempo. Não consegui dormir pelo resto da noite. Fiquei sentado na cama, com todas as luzes acesas, esperando o amanhecer. Às 6 em ponto, desci para o café da manhã. A mesma recepcionista da noite anterior estava no balcão. "Dormiu bem?" perguntou ela, mas havia algo em seu tom que sugeria que ela já sabia a resposta. "Na verdade, tive alguns problemas. Há alguma história sobre o quarto 237? Ela me olhou por um longo momento antes de responder. "Dona Helena morou neste hotel por 15 anos até sua morte em 1987. O quarto 237 era sua residência permanente. Ela não gostava quando outros hóspedes ficavam lá. Por que não me avisaram? Porque você não teria acreditado", ela disse simplesmente. "E porque ela só aparece para quem realmente pode vê-la." Paguei a conta e saí do hotel imediatamente, sem nem tomar café. Durante a viagem de volta para São Paulo, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse estresse, cansaço ou alguma condição médica que eu desconhecia. Mas 3 meses depois, recebi um e-mail do Hotel Imperial. Era uma promoção especial para ex-hóspedes, oferecendo desconto para uma nova estadia. O e-mail estava endereçado especificamente para mim, mas havia algo estranho na assinatura. "Com carinho, Helena. Quarto 237. Nunca mais voltei a Petrópolis. Mas às vezes, nas noites mais frias, ainda posso sentir aqueles olhos me observando e ouço o som de chaves batendo no escuro." Se essa história te arrepiou, você precisa dar um like e se inscrever no canal. Nos comentários me conta. Você já teve alguma experiência paranormal em hotéis? E prepare-se, porque a próxima história é ainda mais aterrorizante. Envolve uma estrada amaldiçoada onde motoristas desaparecem misteriosamente há décadas. Você tem coragem de descobrir o que realmente acontece na Rodovia dos Mortos? Ativa o sininho para não perder. Eu me chamo Amanda, tenho 29 anos e trabalho como fotógrafa freelancer. O que vou relatar aconteceu em setembro de 2023, durante uma viagem que deveria ser apenas profissional, mas se tornou o pior pesadelo da minha vida. Havia sido contratada para fazer um ensaio fotográfico de uma fazenda histórica em Goiás, próxima à cidade de Pilar. O pagamento era excelente e eu precisava do dinheiro para quitar algumas dívidas. A única coisa estranha na proposta era que eu deveria chegar especificamente durante a noite, pois o cliente queria fotos com a atmosfera noturna da propriedade. Saí de Brasília às 19 horas, dirigindo meu Civic pela BR-414. O GPS indicava uma rota alternativa que cortaria cerca de 40 quilômetros da viagem. Uma estrada vicinal, conhecida localmente como GO 230, mas que os moradores da região chamavam de Rodovia dos Mortos. Achei que fosse apenas um apelido folclórico. A estrada começou bem.
asfaltada e com boa sinalização. Mas depois dos primeiros 15 quilômetros, a via se tornou mais estreita e mal conservada. A iluminação pública era escassa. Apenas alguns postes espaçados que criavam poças de luz amarelada em meio à escuridão total. O que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Mesmo com as janelas fechadas e o ar-condicionado ligado, eu podia sentir uma quietude opressiva do lado de fora. Não havia outros carros, não havia casas, apenas a estrada serpenteando entre colinas cobertas de cerrado. Por volta das 21 horas, comecei a notar algo estranho no retrovisor. Havia faróis atrás de mim, mantendo sempre a mesma distância. Quando eu acelerava, o outro veículo também acelerava. Quando diminuía a velocidade, ele fazia o mesmo. Pensei que fosse coincidência. Talvez outro viajante seguindo para a mesma região, mas então percebi que os faróis eram diferentes. Não eram os LEDs brancos dos carros modernos, nem mesmo os faróis amarelados dos veículos mais antigos. Eram luzes azuladas, com um brilho pulsante que me fazia sentir enjoada quando olhava diretamente. Decidi parar no primeiro posto ou lanchonete que encontrasse, mas a estrada parecia se estender infinitamente. O odômetro marcava que eu já havia percorrido 30 quilômetros na GO 230, mas segundo o GPS, eu deveria ter chegado ao destino a pelo menos 10 quilômetros. Foi então que vi a primeira aparição. Uma mulher estava parada no acostamento, vestindo um vestido branco sujo e esfarrapado. Ela acenou para mim como se pedisse carona. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Quando passei por ela, olhei pelo retrovisor lateral e vi seu rosto. Não havia rosto. Onde deveria estar sua face, havia apenas uma superfície lisa e branca, como um ovo. Mas de alguma forma, eu sabia que ela estava me olhando. Pisei fundo no acelerador, mas os faróis azuis continuavam atrás de mim, sempre na mesma distância, e agora havia mais pessoas no acostamento. Homens, mulheres, crianças, todos vestindo roupas de épocas diferentes, todos acenando, todos sem rosto. Peguei o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas não havia sinal. A tela mostrava sem serviço, e a bateria, que estava em 80% quando saí de Brasília, agora marcava apenas 15%. O combustível também estava baixando anormalmente rápido. Quando entrei na GO 230, o tanque estava cheio. Agora, o ponteiro se aproximava perigosamente da reserva. Tentei ligar o rádio, procurando qualquer estação, qualquer sinal de normalidade. Mas o que ouvi me fez querer gritar. Era minha própria voz, relatando exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Eu me chamo Amanda, tenho 29 anos e trabalho como fotógrafa freelancer, dizia a voz no rádio. O que vou relatar aconteceu em setembro de 2023, durante uma viagem que deveria ser apenas profissional. Desliguei o rádio imediatamente, mas ainda podia ouvir minha voz ecoando do lado de fora do carro, como se viesse dos próprios fantasmas no acostamento. Foi então que vi a placa, Pilar, 50 quilômetros. Impossível! Eu já deveria ter chegado há muito tempo. Era como se a estrada estivesse se estendendo à medida que eu dirigia. Os faróis azuis começaram a se aproximar. Olhei pelo retrovisor e finalmente consegui ver o veículo que me seguia. Era um Chevrolet Opala preto, modelo dos anos 1980. Através do para-brisa, pude distinguir uma silhueta no banco do motorista. Era um homem de terno, mas assim como os pedestres, ele não tinha rosto. O Opala começou a ultrapassar meu carro. Quando ele ficou na mesma altura da minha janela, o motorista virou a cabeça em minha direção. O que vi me fez perder momentaneamente o controle do volante. Onde deveria estar seu rosto, havia uma cavidade profunda e escura, como um poço sem fundo. Consegui controlar o carro, mas quando olhei para a frente novamente, o Opala havia desaparecido. A estrada estava vazia, mas agora havia algo diferente. Marcas de pneu no asfalto. Muitas marcas, como se dezenas de carros tivessem freado bruscamente no mesmo local.
E então vi os destroços. Às margens da estrada, parcialmente escondidos pela vegetação, havia os restos de vários veículos. Carros de diferentes épocas e modelos, todos destruídos, todos cobertos de ferrugem e vegetação. Alguns pareciam ter sido abandonados há décadas. Parei o carro e peguei minha câmera. Não sei por quê. Talvez fosse instinto profissional, ou talvez eu precisasse de alguma evidência do que estava acontecendo. Quando olhei através da lente, vi algo que quase me fez desmaiar. Os destroços estavam se movendo, lentamente, como se estivessem sendo reanimados. Faróis quebrados começaram a piscar, portas amassadas se abriram e fecharam, e de dentro dos veículos destruídos saíram figuras humanas, todas sem rosto, todas se dirigindo para minha direção. Joguei a câmera no banco do passageiro e acelerei, mas o carro começou a falhar. O motor tossia e engasgava, como se estivesse ficando sem combustível. O ponteiro agora indicava que o tanque estava completamente vazio. As figuras estavam se aproximando, caminhando em minha direção com movimentos rígidos e descoordenados. Suas roupas eram de épocas diferentes. Anos 50, 60, 70, 80, 90, como se fossem vítimas de décadas de acidentes naquela estrada maldita. O motor morreu completamente quando eles chegaram ao meu carro. Cercaram o veículo, pressionando seus rostos lisos contra as janelas. Eu podia sentir o frio emanando deles, mesmo com as janelas fechadas. O vidro começou a embaçar onde eles tocavam, e então ouvi as vozes, não com meus ouvidos, mas diretamente na minha mente. Junte-se a nós. Fique conosco. A estrada nunca termina. Você já está morta. Fechei os olhos e gritei. Um grito que pareceu ecoar por toda a eternidade. Quando os abri novamente, estava estacionada em um posto de gasolina. A placa indicava Pilar 5. KM. O tanque estava na reserva. Meu celular tinha sinal. E eram exatamente 22:30. O frentista, um homem idoso, se aproximou da janela. Tudo bem, moça. Você parece ter visto um fantasma. Eu me perdi na GO 230, consegui dizer. Ele franziu a testa. GO 230? Moça, essa estrada foi desativada há 15 anos. Aconteceram muitos acidentes lá. Dizem que quem entra nunca mais sai. Ele fez uma pausa. Por onde você veio? Apontei para trás, mas quando me virei, havia apenas uma estrada normal, bem iluminada, com o movimento típico de uma rodovia estadual. Abasteci o carro e fui direto para casa, cancelando o trabalho na fazenda. Quando cheguei em Brasília, eram 4 horas da manhã. Impossível, considerando que deveria ter sido uma viagem de 2 horas. Só descobri a verdade uma semana depois, quando procurei informações sobre a GO 230. A estrada realmente existiu, mas foi oficialmente fechada em 2008, após uma série de acidentes fatais inexplicáveis. Segundo relatos locais, motoristas desapareciam misteriosamente e seus carros eram encontrados dias depois, abandonados no meio do cerrado. Mas o que mais me assombra é o que descobri nas fotos da minha câmera. Havia apenas uma imagem salvos, uma foto que eu não me lembrava de ter tirado. Era eu mesma dentro do meu carro, mas havia uma figura sem rosto sentada no banco do passageiro. E no canto da foto, muito pequena, uma placa que dizia: Bem-vinda à Rodovia dos Mortos. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de verdade. Bate aí nos likes e se inscreve no canal, porque essa história te deixou com medo de viajar sozinho, né? Compartilha nos seus stories para ver quem mais tem coragem. E olha só, a próxima história é a mais aterrorizante de todas. Um cruzeiro que deveria ser relaxante se tornou um pesadelo quando fantasmas de passageiros de navios naufragados começaram a aparecer nos corredores. O que acontece quando você não pode fugir porque está no meio do oceano?
Ativa as notificações e descubra. Meu nome é Ricardo, tenho 35 anos e sou engenheiro naval aposentado. O que vou contar aconteceu durante um cruzeiro de 7 dias pelo Caribe, em outubro de 2023. Era para ser uma viagem de comemoração. Minha esposa Marina havia conseguido uma promoção no trabalho e decidimos celebrar com nossa primeira viagem de cruzeiro. Embarcamos no Ocean Dreams, em Miami, um navio de luxo com capacidade para 3.000 passageiros. Tudo parecia perfeito. Cabine com varanda, restaurante 5 estrelas, entretenimento de primeira classe. Marina estava radiante, tirando fotos de tudo. Nossa cabine era a 7239, no 7º deck. Uma suíte espaçosa com vista para o mar. O único detalhe estranho foi o comentário da camareira quando nos mostrou o quarto. "Espero que tenham uma boa viagem", ela disse, mas seus olhos evitavam os nossos. "Se precisarem de alguma coisa, qualquer coisa estranha, podem me chamar. Meu nome é Rosa e trabalho neste navio há 15 anos. "Estranha como?", perguntou Marina rindo. Rosa hesitou antes de responder. "Às vezes, o oceano traz lembranças, especialmente nesta rota. Não demos importância ao comentário. Era nosso primeiro dia de férias em 2 anos e estávamos determinados a aproveitar cada momento. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu na segunda noite. Eu havia acordado por volta das 3h da manhã para ir ao banheiro, quando ouvi vozes no corredor. Não era incomum. Navios de cruzeiro funcionam 24 horas por dia. Mas essas vozes eram diferentes. Eram sussurros urgentes, como se as pessoas estivessem com medo de serem ouvidas. Eu podia distinguir palavras soltas: água, frio, ajuda. Achei que fossem passageiros passando no corredor, talvez voltando de alguma festa. Mas quando olhei pelo olho mágico da porta, o corredor estava completamente vazio. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Marina comentou que havia tido pesadelos estranhos. "Sonhei que estava na água, tentando nadar, mas não conseguia alcançar a superfície", ela disse, mexendo distraidamente na comida. "E havia outras pessoas comigo, todas tentando subir, mas algo nos puxava para baixo. Deve ser o balanço do navio", disse eu, tentando tranquilizá-la. "Às vezes afeta os sonhos, mas eu mesmo havia tido um sonho perturbador. Sonhei que estava caminhando pelos corredores do navio, mas eles eram infinitos. As portas das cabines estavam abertas e, de cada uma delas, saía água do mar, formando poças nos corredores. E havia pessoas nas cabines, pessoas que claramente haviam se afogado, com roupas encharcadas e pele azulada. No terceiro dia, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Marina e eu estávamos no deck da piscina quando ela apontou para a água. "Você está vendo isso?", perguntou ela. Olhei para onde ela indicava. Por um momento, pensei que fossem apenas reflexos da luz, mas depois vi claramente. Havia rostos na água da piscina. Rostos humanos, olhando para cima, com expressões de desespero. Eles apareciam e desapareciam rapidamente, como se estivessem tentando emergir da água. "Deve ser algum tipo de projeção", disse eu, mas minha voz não soava convincente nem para mim mesmo. Parte do entretenimento do navio, mas outros passageiros também estavam notando. Ouvi uma mulher idosa comentar com o marido: "Jorge, tem alguma coisa errada com esta piscina. Eu juro que vi alguém lá embaixo." Naquela noite, decidimos jantar em um dos restaurantes do navio. O maitre, um homem elegante de origem italiana, nos conduziu a uma mesa próxima à janela. Durante a refeição, ele se aproximou de nossa mesa. "Perdoem a pergunta", disse ele, "mas vocês estão na cabine 7239? "Sim", respondi. "Por quê?" Ele olhou ao redor nervosamente antes de responder. "É que alguns hóspedes desta cabine relatam certas experiências. Se acontecer alguma coisa,
Procurem Rosa, a camareira. Ela sabe lidar com essas situações. Que tipo de experiências? Insistiu Marina. Visitantes noturnos, ele disse simplesmente, e se afastou antes que pudéssemos fazer mais perguntas. Voltamos para a cabine por volta das 22 horas. Marina quis tomar um banho relaxante antes de dormir, enquanto eu fiquei na varanda, admirando o oceano iluminado pelo luar. Era uma noite linda, com o mar calmo refletindo as estrelas. Foi então que vi o outro navio. Estava distante, mas claramente visível. Um transatlântico antigo, com 4 chaminés e o design clássico dos navios do início do século XX. Suas luzes estavam acesas e eu podia ver silhuetas movendo-se nos convéses. Chamei Marina para ver, mas quando ela chegou à varanda, o navio havia desaparecido. Tem certeza de que viu alguma coisa? Ela perguntou. Absoluta. Era um navio antigo, como o Titanic. Marina me olhou com preocupação. Ricardo, o Titanic afundou há mais de 100 anos. Eu sei disso, disse eu, irritado. Não estou dizendo que era o Titanic, apenas que parecia com ele. Mas no fundo, eu sabia que havia algo muito errado com aquela visão. Na 4ª noite, as coisas chegaram ao limite. Eu estava dormindo quando senti que alguém estava me observando. Abri os olhos e vi uma figura parada ao pé da cama. Era um homem vestindo um smoking formal, do tipo usado em jantares elegantes dos anos 1920. Seus cabelos estavam molhados e sua roupa pingava água constantemente no carpete da cabine. Tentei acordar Marina, mas ela não respondia. Estava dormindo. Profundamente, como se estivesse sob algum tipo de transe, o homem me olhou diretamente nos olhos e falou, sua voz soando como se viesse de debaixo d'água. Você precisa entender a verdade sobre este lugar. Que verdade? Consegui sussurrar. Este navio não deveria estar aqui. Esta rota foi abandonada há 80 anos, depois que o Star of Atlantic afundou exatamente neste local, levando 847 almas para o fundo do mar. Ele se aproximou da cama, deixando pegadas molhadas no carpete. Construíram este novo navio sobre nossa tumba aquática. Usaram os destroços do Star of Atlantic como âncoras para as fundações do porto de Miami. Cada peça de metal, cada fragmento carrega nossa essência. Isso é impossível, disse eu. Navios não são construídos sobre destroços. Ele sorriu, um sorriso terrível que revelou dentes cobertos de algas marinhas. Você é engenheiro naval, não é? Então deve saber que às vezes, por questões econômicas, empresas fazem coisas que não deveriam. O Ocean Dreams foi construído com material reciclado, material que incluía partes do nosso navio. De repente, a cabine começou a se encher de água. Brotava das paredes, do teto, como se estivéssemos realmente no fundo do oceano. A água estava gelada e salgada. Marina! Gritei, tentando acordá-la, mas ela continuava dormindo, mesmo com a água já cobrindo a cama. Ela não pode te ouvir, disse o homem. Ela está conosco agora. Todos os passageiros estão conosco. Vocês nunca sairão desta viagem. Foi então que consegui me mover. Lutei contra a água, que agora chegava até meu peito, e cheguei até Marina. Ela estava fria como gelo, mas ainda respirava. Peguei-a no colo e corri para a porta. O corredor estava inundado. Dezenas de figuras fantasmagóricas caminhavam pela água, todas vestindo roupas de época, todas com a pele azulada e os olhos vidrados dos afogados. Eles se viraram para mim em uníssono. Bem-vindo ao Star of Atlantic, disseram em coro. Corri em direção aos elevadores, carregando Marina, mas os elevadores estavam inoperantes. A água continuava subindo. Subi pelas escadas, mas a cada andar que subia, encontrava mais fantasmas. Passageiros de primeira classe com joias e vestidos de gala, trabalhadores do navio com uniformes encharcados, crianças pequenas chorando por seus pais.
todos mortos há décadas, todos presos naquela embarcação fantasma. Finalmente cheguei ao deck superior. O Ocean Dreams não existia mais. Eu estava no Star of Atlantic. Podia ver o nome na lateral do navio. Era exatamente como havia visto na minha visão, mas agora estava afundando, inclinando perigosamente para este bordo. Ricardo! Marina havia acordado. Onde estamos? Em um pesadelo, disse eu. Mas vamos sair daqui. Corremos para os botes salva-vidas, mas eles estavam sendo ocupados por fantasmas. Uma mulher elegante, que parecia ser de classe alta, olhou. Para nós, não há lugar para os vivos, disse ela. Vocês pertencem ao mar agora. O navio se inclinou mais e começamos a escorregar em direção à água. Era o fim. Íamos morrer da mesma forma que os 847 passageiros do Star of Atlantic. Mas então ouvi uma voz familiar. Senhor Ricardo, Senhora Marina. Era Rosa, a camareira. Mas ela não parecia um fantasma. Suas roupas estavam secas e seus olhos tinham vida. Rosa, como você chegou aqui? Eu nunca saí, disse ela. Eu era camareira no Star of Atlantic. Morro todas as noites há 80 anos, mas acordo todas as manhãs para ajudar os vivos que ficam presos aqui. Ela nos guiou para uma parte do navio que parecia mais sólida. Vocês podem escapar, mas precisam fazer exatamente o que eu disser. Quando eu contar até 3, vocês devem pular na água e nadar o mais longe possível do navio. Não olhem para trás, não importa o que ouçam. Mas vamos nos afogar. Confiem em mim, a água real é diferente da água fantasma. Rosa começou a contar. 1. Os fantasmas se aproximaram tentando nos agarrar. 2. O navio inclinou ainda mais, quase na vertical. 3. Pulamos. A água estava morna, não fria como esperávamos. Nadamos desesperadamente, ouvindo atrás de nós os gritos dos fantasmas e o som do metal se partindo. Não olhei para trás, conforme Rosa havia instruído. Nadamos por pareceram horas, até que finalmente vimos luzes. Eram os botes salva-vidas do Ocean Dreams, o verdadeiro Ocean Dreams. A tripulação nos resgatou, pensando que havíamos caído ao mar acidentalmente. Como vocês chegaram tão longe do navio? Perguntou o oficial de segurança. Não soubemos o que responder. Oficialmente havíamos dormido em nossa cabine a noite toda. Segundo os registros do navio, nunca saímos do quarto 739. Mas quando voltamos à cabine, encontramos nossas roupas completamente encharcadas e cobertas de sal marinho. E no espelho do banheiro havia uma mensagem escrita com o dedo na condensação. Obrigada por me ajudarem a salvar mais almas. Rosa. Descobrimos depois, através de pesquisa nos arquivos navais, que o Star of Atlantic realmente havia afundado em 1943, naquela exata rota, levando 847 pessoas para a morte. Entre as vítimas estava Rosa Martinez, uma camareira de 23 anos que havia tentado salvar passageiros até o último momento. Também descobrimos que o Ocean Dreams havia sido construído parcialmente com aço reciclado. E sim, parte desse aço vinha de navios antigos que haviam sido desmontados em Miami, incluindo destroços recuperados do Star of Atlantic. Marina e eu terminamos o cruzeiro, mas nunca mais conseguimos olhar para o oceano da mesma forma. Toda vez que vemos um navio no horizonte, nos perguntamos: são os vivos ou os mortos que estão navegando? O mais perturbador é que desde aquela noite, às vezes recebemos cartas em casa, cartas molhadas, escritas em papel antigo, todas assinadas, por passageiros do Star of Atlantic. Eles nos agradecem por termos ajudado Rosa em sua missão eterna. E em cada carta há um aviso. O oceano nunca esquece. Cuidado onde vocês navegam. Marina guarda todas as cartas em uma caixa à prova d'água.
Já são 47 cartas, uma para cada ano desde que Rosa morreu pela primeira vez. Nunca mais fizemos um cruzeiro. Nunca mais vamos fazer, porque agora sabemos que alguns navios carregam mais do que passageiros. Eles carregam as almas de todos aqueles que já morreram no mar, esperando por uma chance de voltar para casa. E Rosa ainda está lá, salvando vidas. Uma alma de cada vez, todas as noites há 80 anos. Se você conseguiu assistir até aqui sem pausar, você é corajoso mesmo. Bate aí no like. Se essa história te deixou sem dormir, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto histórias de terror reais toda semana. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tem medo de tudo, só para ver ela passar mal, de medo. E me conta nos comentários, qual das 3 histórias te assombrou mais? O fantasma do hotel, a estrada amaldiçoada ou o cruzeiro dos mortos? E fica ligado porque semana que vem eu trago 3 novas histórias ainda mais aterrorizantes. Uma delas envolve um elevador que leva pessoas para andares que não existem. Você tem coragem de descobrir o que acontece lá?